Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, minha querida e maravilhosa parceira Fabiana Garcia. Muito obrigada, gostei disso. Vou repetir. E hoje a gente tem uma celebrity do parto, uma celebrity dos hospitais, né? O mais desejado e esperado. Mais amado, assim, o que troca nome de bebês. Que as mulheres ficam enlouquecidas com esse homem. Elas se esquecem da gente. Entendi. Elas falam assim, não preciso mais de vocês. É ele na terra e ele no céu. Então, seja muito bem-vindo, Maurício Maranhão. Muito esperado. Eu sabia que esse convite foi pedido pelas pessoas. Vocês não vão falar com o Maurício? Ele não vai falar, então... Eu sou um pouquinho tímido. Tudo bem, a gente vai conversando devagarinho. A gente também é. Tá? A gente também é, você tá vendo, né? Porque Tô percebendo. Mas assim, você foi muito requisitado aqui. Isso é bom, né? Deixando uma boa impressão com muita isso aí. gente, com muitos casais. É verdade. Isso, e a gente vê que É a deixa nossa mesmo. missão, nosso legado. Então, eu fico E a contente. gente vê, falando em missão, a gente vê que para você, assim, realmente, você está na sua missão, né? Você ponta firme, fala, Maurício, que apareceu, de repente. Apareceu de repente. Exatamente. Bom, para quem não sabe, então, Maurício é anestesista. Isso. E quando a gente tá lá com uma mulher que não quer mais passar pela dor do parto, é o Maurício que a gente chama. Aí é, isso. E a gente chama bastante, né, Maurício? Sim. Chama bastante. Apesar do foco, parto humanizado, e muitas pacientes nem se lembrarem da figura do médico anestesista, eventualmente, quando a dor já fica num grau que é insuportável e que é intolerável, aí, de repente, o anestesista é lembrado. Nessa hora, né? Você vê essa imagem, então, nessa composição, parto humanizado, se fala muito sobre equipe, sobre Sim. os profissionais necessários. Você vê que o médico anestesista ele é esquecido na hora de montar, né, esse quadro da humanização? Não posso dizer que é esquecido, mas como que eu posso dizer? Nós nunca somos esquecidos, mas as pacientes elas idealizam um parto o mais natural possível, com a equipe. E de repente, Precisa, né? de repente, nem tudo o que a paciente idealizou durante o percurso do parto é cumprido, entre aspas, e de repente a figura do médico anestesista também é importante. E nós estamos para agregar, né? Afinal é uma equipe, né? Obstetriz, obstetriz, as doulas que são muito importantes, e de repente Precisa. o anestesista é chamado e as pacientes nem me conhecem, né? Então é complicado. Eu até entendo para você começar um vínculo num momento que é crucial, que é muito importante na vida dessa gestante. E você chegar ali na hora, né? Na hora do ápice, né? Porque se ela chamou, porque o bicho tá pegando. A dor já né? descompensou. Isso aí. Maurício, antes da gente entrar nesse parto, me conta um pouco de você. Assim, não precisa ser muita coisa, se você não quer, se você é tímido. Mas assim, como que foi assim? Você chegou assim nesse momento, quero ser médico. Onde você entrou, quero ser anestesista? Você me contou esses dias que você queria ser obstetra também. Me contou isso. Sim. Bom, ingressei na Faculdade de Medicina em 1989. Foi na minha segunda tentativa. E antes de ser médico, fui bancário. Olha só! Fui bancário dos 15 anos aos 18. Dos 15 anos já era bancário? Sim. Nossa, você trabalhou bastante tempo. Tá na hora de se aposentar. Se realmente eu tivesse deixar. seguido a carreira no banco, e mesmo também posteriormente, durante o vestibular de medicina, era tudo ou nada para mim. Ou ia, né? Ou ingressaria na faculdade, que era a minha segunda tentativa no vestibular, ou se não, teria que voltar a trabalhar, porque foi assim, a vida impõe muitos desafios.
E quando nós somos jovens, nós temos muitos sonhos e somos obstinados, temos esperança e enfim, nós somos mais corajosos. Uhum. Então, eu era bancário, meu pai era bancário, eu sou de Santos. Aí meu pai foi assim, conversou comigo, né, no terceiro ano colegial, olha, você precisa fazer faculdade. Porque até então estava na zona de conforto, né, era bancário, trabalhava no banco, estudava à noite, na escola estadual. Eu nunca pensei em fazer medicina. Meu pai sugeriu... Não era um sonho, assim. Não, nunca pensei. Meu pai sugeriu até para fazer administração de empresas. Você tava ali no banco, né? Eu era bancário, já estava no banco já há 3 anos. E, enfim, pensei no que eu poderia fazer de faculdade. Às vezes a ignorância é boa, porque eu não imaginava que medicina era tão concorrido. Você não sabia? Não, porque, poxa, você tá num outro nível social, então nunca me liguei nisso em vestibular, nada. Mas, enfim, eu pensei em fazer biologia, porque era a matéria que eu gostava. Até lembro da minha professora, tudo, no primeiro ano do ensino médio, gostava de biologia, mas eu, de repente, falei, biologia, acho que não sei, não tem muito futuro, não tem incentivo à pesquisa. Eu acho que eu vou fazer medicina, pensei comigo, totalmente ignorante. Não tem muito futuro biologia, então vamos para medicina. Sei lá, é uma coisa que foi ao acaso, né? Cada um, olha sei lá, é louco até. Bom, enfim, primeira tentativa, aí eu fiz o vestibular, mas fui muito mal para variar. O ensino em escola pública a baixa qualidade. E aí você fica frustrado, né? E daí eu, na segunda tentativa, em 1988, que eu lembro, eu fiz o cursinho de manhã e eu trabalhava no banco à tarde. E aí foi assim. Lembro que tomei uma decisão um pouco drástica, porque era tudo ou nada. Pedi para o banco me demitir, e no segundo semestre de 1988, assim, estudei demais. E consegui, depois tive êxito no ingresso do vestibular. Deu de tudo ali, segundo Você semestre fez lá foi em Santos mesmo? Não, eu comecei a faculdade, em Santos eu não prestei. Uhum. Eu prestei em algumas faculdades no Rio, e eu passei em São Paulo, eu lembro que chamava OSEC, que hoje é a Medicina Santa Amaro, mas, pessoal, é impressionante, porque quando eu era bancário, eu tinha já uma reserva financeira, fui fazendo reserva, né? Naquele ano de 1987, 88, eu fui já juntando dinheiro. E sabe quanto era uma mensalidade de faculdade de medicina na USEC? Eram 3 salários mínimos na época. Aliás, perdão. O salário mínimo, eu lembro bem, eram 60 cruzados novos. Nossa, você E lembra? a faculdade eram 323 cruzados novos. Eram 5 salários mínimos. Nossa. Então era impossível. Era o salário do meu pai no banco. Meu pai ganhava 300 cruzados novos. E aí, putz. Mas eu passei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é uma das melhores do estado. E eu lembro muito bem, porque eu paguei a minha matrícula e as minhas primeiras mensalidades. E a faculdade era 97 cruzados novos e 79 centavos. Eu só estou comentando porque é impressionante como ficou mercantilizado a medicina. Não, hoje é impossível. A faculdade hoje, o salário mínimo é 1.200, 1.300, 1.500 reais. E a faculdade é a partir de 6, 7, 10. Partida. Então, assim, a faculdade de medicina hoje é impossível. Ficou bem Elitizado. Ficou mais elitizado. Já era elitizada, medicina já era elitizada nos anos 1980. Mas hoje, então, está impraticável. Assim, fica cada vez mais difícil realizar o sonho. Mas, enfim,
era um salário mínimo e meio. Aí eu fui pagando e tal. E aí no primeiro semestre eu me inscrevi para o crédito cativo e graças a Deus eu consegui o crédito cativo, que hoje chama FIES. Então, nos 6 anos de medicina eu estudei graças ao empréstimo estudantil do governo. Olha só. Então, é impressionante. Você entra assim nos caminhos que Você não imaginava. que eu não imaginava. Então, Caramba, gente. eu tenho só a agradecer, mas é loucura, né? Loucura. E eu lembro assim, quando eu era bancário e tudo. Mas enfim, fiz faculdade de medicina, me formei e depois eu fiz residência aqui na Santa Casa de São Paulo e eu, maluco, fiz depois 1 ano de especialização em anestesia cardíaca no Instituto do Coração. E por que anestesia? Bom, no 2º ano de medicina, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, era uma disciplina muito forte. E aí, eu gostava muito de fisiologia e farmaco. Bom, no 3º ano de medicina, teve a disciplina de anestésio. Aí eu já me apaixonei. Eu me encaixei no perfil do médico anestesista, que é o médico que atende emergências médicas. Você também é um médico intervencionista, entendeu? Sim. E daí, mas no decorrer dos anos da faculdade, tem as outras disciplinas, também pensei muito em gineco-obstetrícia. Tinha uma veinha já, um pezinho ali, né? Tinha. Na obstetrícia. Eu adorava, gostava muito mesmo. Você ficava ansioso para aquela evolução do parto normal para você realizar lá o parto junto com o residente. Essa espera. A madrugada inteira. E inclusive assim, não é um castigo, mas era assim, você fazia toda a dinâmica, o partograma. O interno, né? O interno. O aluno que ficava lá cuidando, Isso. dinâmica, escutando com pinar, com pinarzinho ou com sonar, porque é o sonho do interno, né? Tá ali presente. Na hora do nascimento. E na hora do nascimento e realizar o parto normal, né? E aí você decidiu... Mas aí, no 6º ano de medicina, voltei a pensar em anestesiologia e aí prestei anestésio. Aí firmou. Mas foi assim, a Fabiana sabe, durante a faculdade de medicina a gente fica balançado por várias disciplinas. Tudo encanta, Assim, muita coisa encanta, né? Endocrinologia, endocrinologia, cardiologia, endócrino, nefro, eram várias especialidades. Assim, eu tinha mais uma veia para clínica médica. Eu não me sentia muito cirurgião. Apesar, né, ginecologia obstetrícia, você tem que ter destreza. Sim. Mas, sei lá, não fiquei tão preocupado, porque a Fabiana sabe, no 3º ano de medicina, tem a técnica cirúrgica, uma disciplina. Eu era muito desajeitado na técnica cirúrgica. Eu não te acho nada desajeitado. Eu olho para você, a pessoa mais ajeitada, certeira, papum, flecha. Sim. Aí eu fiz anestésio na Santa Casa de São Paulo e anestesia cardíaca. E eu fiz por muito tempo muita anestesia para anestesia cardíaca neonatal, congênita. Que é muito complexo. Sim, eu imagino. Né? O tamanho do bebezinho para você. Isso. Bebês, assim, tinha acabado de nascer, já fazia... E eu trabalhei num grupo de anestesia importante aqui em São Paulo por 14 anos e eu era um dos que eram os anestesistas responsáveis pelas anestesias cardíacas, principalmente as congênitas. Não tinha jeito, não dava para fugir. E aí, desse lugar, como você foi parar nesse... Faz muito tempo que você entrou nesse mundo da obstetrícia ou não? Então, o que te chamou para esse lado? Bom, quando eu era anestesista do grupo de anestesia de um hospital aqui importante, tem maternidade, então eu gostava já, entende? E não é por nada, mas era uma época assim de muita cesariana, o final dos anos 1990. Eu entrei nesse grupo de anestesia em 1998. Então até, sei lá, meados de 2005, era tudo cesariana eletiva praticamente, era outra cultura, né?
O parto humanizado, a humanização de parto, eu acredito que tenha começado na primeira década mesmo dos anos 2000, 2003, 2002, porque eu era anestesiologista também do Hospital Ipiranga, estadual. E lá eu logo percebi que eles implementaram uma sala de parto com chuveiro, com bola, com balanço. E eu lembro muito bem que tinham cartazes do governo federal, tudo estimulando para a humanização do parto, porque infelizmente eu acredito assim, principalmente para as pacientes do sistema público de saúde, muito difícil. Muitos médicos assim, não, era uma outra cultura, né? Então as pacientes eram muito subjugadas durante o parto, então eu ficava incomodado. Mas enfim, eu já estava no Hospital Ipiranga e também estava nesse grupo de anestesia. E já tinha também as analgesias de parto, estava iniciando o duplo bloqueio com a anestesia combinada, a raquianestesia epidural contínua. Que é o que usa mais hoje, que né? é a técnica do neuroeixo, a anestesia neuroaxial, né? É a raquianestesia peridural. E mesmo lá no Hospital Ipiranga, eu ficava assim, incomodado, porque alguns pacientes elas exclamavam que queriam analgesia, algumas falavam cesárea, e estavam lá em trabalho de parto. E eu mesmo, no plantão, até conversava com os colegas obstetras, dizendo, olha, se você quiser, eu posso até ajudá-los aí, se alguém precisar, porque também tinha muita paciente adolescente. Porque não fazia anestesia de parto? Muito pouco. No hospital público ainda é muito pouco, mas já estava com a humanização. Isso já era importante, elas já tinham um espaço delas, assim, entre aspas, como protagonistas, já estavam mudando um pouco o comportamento frente ao atendimento às pacientes em trabalho de parto no sistema de saúde público, né? No Hospital Ipiranga. Mas a cultura da analgesia de parto ainda não tinha. Então eu mesmo até, quando estava no centro obstétrico, que era requerido para um parto cesárea, e logo ali ao lado estavam as pacientes em trabalho de parto, eu até oferecia, né, minha ajuda, e assim eu fui assim também estimulando os colegas obstetras também na analgesia. Quando começou a anestesia de parto, ela não era igual a hoje, não. Assim, que a mulher pode caminhar, que a mulher... Nada. Não era assim, Nada. A mulher tinha que ficar deitada depois da anestesia. Eu vou contar algo. Isso não tem problema. Havia um hospital, quando eu era residente no R1 em 1995, eu era residente na Santa Casa de São Paulo, e nós podíamos fazer plantões assistidos em alguns hospitais com os colegas anestesiologistas, né? E nós também já praticávamos a anestesia, mesmo sendo residentes, mas sempre supervisionados. E era um hospital chamado Evaldo Foz, e era muito engraçado, porque as pacientes recebiam analgesia de parto, e nessa época era só peridural. E, de fato, a anestesia era diferente. Elas recebiam a colocação do catéter peridural, a analgesia de parto, e ficavam somente deitadas. Não levantava mais. Não levantavam. Mas isso não levantava porque os médicos não permitiam, porque eu já vi isso. Ela tinha até movimentação. Mas eu acredito que era a cultura da época mesmo. Mas a anestesia bloqueava, não? Era diferente de hoje. Assim. Porque eu já vi assim, de não bloquear, mas o médico fala, não pode levantar, e de algumas que elas não levantavam porque elas não conseguiam mesmo. Acredito que nesse ano de 1995 é porque ainda não tinha a introdução pelo Ministério da Saúde desses métodos que foram surgindo, complementares ao trabalho de parto. Não existia a banqueta, não existia a bola, então o parto era daquele jeito. Deitado mesmo. Deitado. Era na cama, né? Era na cama, e os partos todos em posição ginecológica, no período expulsivo, que é o segundo estágio do parto. Mas aí você vai verificando, né? Você tá velhinho, então você vai verificando a evolução. Tá velhinho, olha a cara de ator da Malhação, gente. Tá? Nós estamos velhinhos. Esse ano são 29 anos de formado. Uau! Mas foi evoluindo, e
teve um maior respeito pelas pacientes. Eu já não estou mais no serviço público desde 2014 e Mas fez muito, né, Maurício? foi muito lá no Hospital Ipiranga, foi muito bacana e também foi uma escola. E Na escola, né? foi legal, sim, porque assim, você foi acompanhando a evolução, né, do atendimento ao gestante de trabalho de parto. E como é que você pulou, então, desse contexto, né, sim. do sistema público para equipes de parto humanizado, de ser chamado por equipes médicos que atuam com humanização? Vou contar. Sempre fui, assim, sério, sempre fui um anestesista mais tímido, né, no grupo de anestesia onde eu atuei. Sempre fui bem dedicado. E outra coisa, era impressionante. Quando eu estava, assim, nesses primórdios, que eu entrei em 1998 nesse grupo de anestesia de um hospital importante na maternidade, era praticamente a cultura das cesáreas. E os pacientes, né, deitadas, elas tinham até os braços amarrados. E isso me incomodava. E eu nunca amarrei nenhum braço de uma paciente. Então é até engraçado, porque parece que eu mesmo iniciando a humanização. É verdade. E o arco, porque a gente coloca um arco, separando a paciente, o tórax da paciente, o rosto, os braços e tal, do sítio cirúrgico, né, num parto cesárea. E os anestesistas, eu também não estou, assim, mesmo eu também no começo, no arco, por exemplo, a gente colocava o arco na altura do pescoço da paciente e colocava logo um campo. Então a paciente não tinha nada de mobilidade. Mas bem logo assim que eu entrei nesse grupo de anestesia, eu também já sempre fiz questão de colocar o arco depois dos braços dela, nas braçadeiras. E nunca amarrei o braço, porque eu percebia, puxa, ela precisa ter contato. Faz tanta diferença isso, Maurício. Tanta diferença para o conforto de uma mulher que está ali numa cama que é desconfortável, que é a cama cirúrgica, frio, né? É um ambiente frio. Ela está com dificuldade porque ela fica numa posição completamente reta, deitada, então com aquela barriga. Às vezes desconforto respiratório, porque é o útero gravídico, mais anestesia. E aí põe um pano na cara, ela não vai conseguir nem, né, assim, naquela época nem ela nem tem espaço nem para abraçar o nenê. Isso, então, assim, mesmo no final dos anos 1990, quando estava nesse grupo, e depois foi melhorando, né, todos os outros colegas foram se adaptando aos novos tempos, né, de humanização, mas no início era muito diferente mesmo. Mas eu fiquei nesse grupo de anestesia até 2014, e depois ainda estava em outro grupo de anestesia. Bom, enfim, como que eu fui chegar no Espaço Mãe? Foi assim... Foi Paulo que te achou? Como foi? Olha, foi assim... Porque a gente experimentou outros anestesistas, a gente teve sempre anestesista. Sim, porque é normal, né? Bom, a história é mais ou menos assim. Sou muito tímido, então mesmo quando eu estava nesse grupo de anestesia, vários obstetras ficavam assim, me cantando entre aspas. Você tem dia livre? Não tenho, trabalho no Estado. Então eu também tinha tinha uma idealização também para trabalhar no serviço público. Uhum. E, enfim, não tinha tempo livre. Era um grupo de anestesia que você trabalhava 4 dias na semana. Eu fazia plantão toda quinta, 24. Eu tinha livre na sexta-feira só. Aí eu trabalhava no hospital público. Mas aí eu saí desse grupo, que sou muito agradecido pela oportunidade, que eu fiquei 16 anos no grupo. E ainda também tinha um outro grupo de anestesia, que eu trabalho no Hospital Edmundo Vasconcelos. Você tá lá ainda? Tô ainda, também gosto. Até quando, Maurício? O Paulo pede pra eu sair, eu gosto. O Paulo, ele tá falando que vai sair não, aí, ó. Não, porque é importante, porque se você só fica numa subespecialidade, na anestesia obstétrica, você vai perdendo a mão das outras especialidades. Então, assim, eu gosto muito de anestesia pediátrica, torácica, e se você você faz lá. E também politrauma, cardíaca. Se você só fica em anestesia obstétrica, você vai, não esquecendo, mas a habilidade vai você não vai praticando. Você não vai praticando, você vai ficando com medo.
Mas aí eu Mas hoje você trabalha pouco lá. trabalho pouco, eu fui diminuindo os períodos lá para me dedicar na anestesia obstétrica mesmo. Sempre gostei, já desde quando estava naquele outro grupo de anestesia com uma maternidade famosa. Mas quando eu ajudava, né, eu era mais um anestesista assim, coadjuvante, eu ajudava alguns colegas anestesistas quando eles precisavam de ajuda. Então, puxa, preciso de uma ajuda de madrugada. Então, ia o Maurício. Um parto. Aí, Descobriram que você ia de madrugada, né? Tava isso. livre, né? É. Vamos, bora. Os colegas pediam, putz, me ligavam, tudo. Poxa, eu preciso de uma ajuda, tá bom. E eu comecei a anestesiar, a ajudar uns colegas, e eu conheci uma obstetra. Será que eu posso falar o nome dela? Posso? Pode. A doutora Carolina Rossoni, que eu tenho muito apreço, adoro a Carol. A gente também. Eu Aí, adoro, Carol, beijo, eu Carol. adoro a Carolina Rossoni. Foi através dela que o Paulo Noronha me conheceu. Uhum. Porque foi assim, o Paulo... a Carolina era paciente do Paulo, primigesta, na ocasião, foi acho que em 2018. E ela, ao entrar em trabalho de parto, ela já tinha avisado o anestesista dela, principal. Olha, quando eu entrar em trabalho de parto, eu quero que você seja o meu anestesista se eu precisar de analgesia de parto. E foi em fevereiro de 2018, era carnaval, e meu amigo não estava em São Paulo. E como a Carolina me conhecia, eu anestesiava também para ela, eu acabei anestesiando a Carolina Rossoni. E o desfecho do parto foi bacana, foi bonito. Foi um parto vaginal. Aí o Paulo já ficou E o Paulo, de olho. o Paulo me achou desajeitado no começo, porque eu lembro que né, Acho que não. paciente, não, porque a paciente tá ali, tá fazendo exercício, tá muitas vezes quase despida, né? Tá com um topzinho, e eu nunca via Sim. a colega Sim. Ah, entendi. assim, com o bumbumzinho de fora e tal. Aí eu entrei assim no delivery, escondendo os olhos. Oi, gente, tudo bem? Com a caixa dos psicotrópicos. Na cara. Carol, tudo bem? Já sim. Não tô vendo nada. Parecia não que tô eu era o vendo. Zorro, né? Só botava uma venda. Aí o Paulo mesmo diz, eu falei, quem é essa figura que está chegando aqui? Aí eu Ai, fiz a Maurício, é analgesia assim de mesmo. parto na doutora Carolina Rossoni, que eu adoro, e deu tudo certo. Mas aí o Paulo... Mas 2018. foi em isso, 2018. Só que eu não vejo nada de mais dizer. O Paulo Noronha, ele já tinha uns colegas anestesistas que anestesiavam para ele. E são meus amigos. E eu falei, mesmo que o Paulo me convide um dia, sei lá, então. se ele tiver alguma insatisfação com a equipe, é complicado, né? Se estar ali e fazer É. parte dessa equipe. De repente, eu começo a anestesiar para essa equipe e a outra equipe, né? Ô, meu, você não é seu lugar aqui. Não é mais. Aham. Bom, enfim, isso é um detalhe. Faz parte Não. do mercado. É um detalhe, mas assim, eles até chegaram, o Paulo chegou assim, a me convidar depois, posteriormente, mas eu não aceitei. Por conta Por dos conta colegas. dos colegas. E foi engraçado que se passaram de fevereiro até dezembro daquele ano, e de repente, num domingo, eu estava num parto no hospital, na maternidade, tinha terminado um parto, e eu já estava a caminho de casa, tal, ainda estava no conforto médico, e eu pensei no Paulo, que eu vi lá o nome do Paulo. Ele estava com uma paciente no delivery, e isso é real, viu? E aí eu fui lá, eu voltei, né, do conforto, aí eu vou lá Vou lá ver o Paulo. no delivery. Deixa eu ver se a paciente está vocalizando muito, né? Só curiosidade. Você fez, ela tá sofrendo um pouco. Parto humanizado, né? Você sabe, nós anestesistas, apesar de tudo, nós ficamos aflitos, entendeu? Muitas vezes nós não sabemos distinguir
que é normal vocalizar, e muitas vezes você pode interpretar que é uma dor. Então, você, o médico anestesista, você fica um pouco aflito, né? Aí eu fui ao delivery e a paciente estava bem tranquila. Aham. Aí eu voltei de novo. Mas você falou com o Paulo, você só Não. escutou lá de... Foi na... Eu fui só para observar lá o delivery, ver como que estava Você lá o sentiu de ambiente. lá, olha. É. Ah, o Paulo Noronha tá aí. Era dezembro de 2018, depois de 10 meses do parto da Carolina. Era bem no final do ano, eu lembro. E aí eu voltei, quando eu fui abrir a porta do vestiário para eu sair, né, me trocar e ir para casa, o Paulo ainda tinha meu telefone e me ligou e perguntou se eu podia fazer uma analgesia. E era essa a paciente. E era essa paciente, ela Olha estava só. no delivery, foi muito engraçado. Acho que você tava sentindo, Você hein, tava- Maurício? Eu tenho uns insights. É, deve Eu ser. não posso imagino. pensar muito em alguém que essa Alguma pessoa acaba coisa, me né? procurando. Olha só. Então, você É. sentiu na hora. E o que foi também engraçado é que a paciente que eu anestesiei lá foi uma analgesia, ela pediu, ela solicitou e foi um parto normal. E o engraçado é que tinha uma tatuagem nela aqui no dorso e eu manjar. Olha. E eu sou um bandista. Olha, aí você falou, nossa, tá Olha me aqui, chamando. tá, Era tô pra aqui, mim. Aí eu fiz analgesia na paciente, foi tudo bem, o desfecho foi ótimo. Aí eu acabei perdendo o pudor e em 2019 mesmo acabei conversando com o Paulo e com a Mariana Chagas e desde então eu tenho anestesiado desde 2019 e eu gosto bastante. Já tivemos tivemos inúmeros, centenas de partos e Muitos momentos. Muitas histórias, né? muitas impressões positivas. Foi Nossa, sempre muito bacana. Não, É- e é o real Maurício, ele é um anestesista que às vezes ele até pergunta para a paciente, você não quer ir na banheira? É impressionante. quer tentar ir na Porque, banheira? porque eu vejo que você entende ali que a paciente está precisando de ajuda e que a ajuda pode vir de várias formas, né? Que existe outras formas, que não é só... Existe... Sim. Você pergunta, tem certeza? Você quer anestesia? Porque a paciente tem que ter autonomia e a paciente tem que ter algumas informações a respeito da anestesia no neuroeixo. Muitas vezes elas não têm. E muitas ficam muito preocupadas, imaginando, e tem os mitos, que a analgesia de parto pode atrapalhar a evolução de um trabalho de Sim. parto. E tem muito mito também que em que momento tem que ser colocado o catéter de peridural ou fazer a analgesia de parto, aliás, né? Colocação Isso era do uma coisa catéter. que eu ia te perguntar, porque as pessoas ficam assim, ai, será que já chegou na hora de eu fazer a anestesia ou vai me atrapalhar, né? Isso, assim, o que eu vejo, a paciente ela tem autonomia. Se ela tem recusa à anestesia do neuroeixo, nós não fazemos, lógico. É uma contraindicação absoluta da anestesia raquiperidural. Mas, enfim, o que eu penso é que não há arbitrariamente nenhuma, durante a fase ativa do parto, a dilatação não é mandatória. Não, entendeu? Para fazer anestesia. Para ser realizada a analgesia Não tem- de parto e a colocação do catéter. Não há. É o desejo materno. A partir do momento que ela deseja o alívio da dor dela, que já outros métodos não farmacológicos foram empregados, como massagem, banho, aromaterapia, liberdade de posição, e a equipe toda integrada, que é uma equipe multidisciplinar, com a enfermeira, obstetriz, com a doula, com a própria obstetra, essa equipe ela já tem um vínculo muito maior com essa paciente. Então, tudo durante o trabalho de parto, é pensado otimizando a melhor experiência possível para essa paciente. Tá vendo porque que ele é incrível, gente? Olha isso, olha mas- isso. Fala de todos Mas os tem métodos de alívio. em algum momento, ela vai ter que... Porque também tem partos e partos. De repente, uma paciente que é primigesta, ela tem um posicionamento bom do feto ali na pelve, e que com o trabalho de parto, Vai 1, rápido, 2 horas, né? 3 horas, nasceu, né? Mas outras não, ficam aqueles partos prolongados
que causam exaustão Exatamente. e dor, e que a paciente já não tem mais o prazer daquele momento, né? É isso É um momento mesmo, ímpar na vida exatamente dela. isso. Gente, isso é muito importante que ele está falando. E de né? repente a equipe começa a ter essa sensibilidade de perceber, e aí já começa também a sugerir a analgesia de parto, né? Sim, sim. Uma coisa que elas perguntam muito tem um momento que não dá mais para fazer anestesia? Tipo assim, é um caminho sem volta. Se eu cheguei nesse ponto, vou ter que ir na raça. Elas perguntam muito, não dá mais para fazer analgesia. Só se tiver realmente coroando. Saindo, né? Só se tiver no segundo estágio, que já tá lá expulsivo e E praticamente que muitas não dá. seguram, né? A gente já teve Mas, muito essa experiência de mulheres que a gente olha, a gente vê a cabeça e elas mesmas falam, não, eu quero analgesia. Isso, Se ela tivemos. fizesse uma força, nascia, Sim. mas ela não quer. Mas aí na memória dela pode ficar um momento Sim. desagradável. Você sabe que eu tenho uma história de uma Que paciente... nós tivemos, inclusive, uma analgesia Isso. recentemente, que a paciente estava em período expulsivo. Exatamente. E já praticamente, acho que estava em mais 2. Nascendo. né? Era mais algumas contrações. E a paciente teria um parto natural. Mas ela solicitou analgesia, eu voei, cheguei rápido. E ainda a Fabiana, olha, eu acredito que só uma raquianestesia, mas como eu sou um pouco muito preocupado com muita coisa, porque o parto é bacana, tudo bem, Sim. mas o parto é imprevisível, você pode também ter algumas complicações. Sim. E aí eu até disse para Fabiana, eu vou fazer muito rápido essa analgesia aqui, fiz a RAC e já coloquei o catéter de É peridural. porque você é muito rápido. Eu fiz o O duplo muito bloqueio. rápido dele é fora Sabe do por quê? normal. Porque eu acabei Muito deixando o catéter de peridural na paciente. Porque a gente nunca sabe o desfecho O que vai final. acontecer depois, Pode né? ter alguma atonia, uma laceração importante. Hemorragia. E hemorragia e uma raquianestesia para o período expulsivo, ela dura geralmente 90 minutos. Se prolonga, depois fica como, né? Então eu coloquei o catéter de peridural, acho que eu nem precisei injetar anestésico. E nem posicionou a paciente, ela não conseguia nem... Você lembra que ela não conseguia De ficar lado, eu ela lembro. ficou de lado. Ela Eu não ficou de- lembro o nome da paciente, adorei a paciente, foi muito bacana o marido. Sim. Ela foi um parto assim. Foi ela que o marido também chamava Ela Maurício? era secundigesta. Não era. Era. E ela- Foi uma manhã de rush. Lembrei. E ela ficou meio de lado, assim, porque isso é uma coisa, às vezes, quando a gente, às vezes, assim, é claro, óbvio que nem sempre o Maurício está 100% do tempo disponível, não 100% ninguém, Sim. mas às vezes a gente tem que, assim, ou é uma coisa que tem que ser muito rápida, né, não dá, levo 15 minutos, não dá, tem que ser 5, mas 15 sempre dá, né, porque 15 é o mesmo tempo que a pessoa do plantão vem, chega, Sim. é a mesma ao coisa, mesmo tempo. mas às vezes não dá, e às vezes, ou você não pode, e aí fica aquela coisa, por que isso ainda acontece, de começar a tratar a anestesia, assim, como se fosse, assim, mais importante de tudo que está acontecendo ali. Então, se você não sentar de tal jeito, não sei o que, não vou conseguir te anestesiar. Sim. Se você não colaborar comigo, não é? Sim. Eu não vou conseguir te anestesiar. Ainda tem um pouco falta essa uma cultura. sensibilidade. Ainda tem um pouco assim. Às E vezes é uma uma falta pena. de empatia e sensibilidade. Mas é porque eu acredito que precisa de uma formação mais humanista na faculdade de menor graduação. É a mesma coisa que a obstetrícia também. É. Por que a mulher, por que tem que fazer a mulher assim, ficar tão desconfortável, né, para que você possa atuar? Você está lá para trazer conforto. E eu contrário. vejo também um outro lado de uma Obrigatoriedade. Isso, essa palavra mesmo. Você quer parto normal? É impossível ter sem analgesia. Sim. Eu já vi muitas mulheres que passaram por plantões em que ela é criam esses obrigada a medos. fazer, chega. Tá. Eu já acompanhei o parto de uma pessoa muito próxima a mim, que ela chegou no hospital, ela tinha uma equipe, ela perguntaram para ela, sua dor de 0 a 10, quanto que tá? 4. Aí o anestesista virou e falou assim, eu acho que é um 10, vamos fazer? Sim. E aí, assim, Começou- impressionada a fazer, de equipes que não sabem manejar parto Sim. sem anestesia, então
Não, você não vai conseguir sem anestesia. É verdade. Né? Umas falas assim, o contrário também, né? Então, encontrar um médico anestesista humanizado é raro também. Não, gente. porque também é mesmo com os obstetras, né? É a mesma cultura coisa. ainda está muito enraizado. Isso vai demorar ainda algum tempinho, mas já melhorou bastante, né? Melhorou bastante, mas assim, falta bastante. Ainda induzem as pacientes e acabam até induzindo ao medo. E as pacientes, muitas pacientes até têm o desejo materno de uma cesariana, porque de repente já vem desde o passado, da mãe e tal, desses mitos da dor, e Exatamente. criando muitos medos e que travam muito a paciente também, né? Exatamente. E acabam escolhendo, acabam optando por. São opções equivocadas muitas vezes. Pelo medo, né? Esses dias eu recebi uma paciente que ela tinha tido já uma cesárea, ela queria um parto normal, mas o problema maior é que ela sabia que se ela tentasse um parto normal no segundo filho, ela, sendo uma cesárea, ela não poderia fazer anestesia. Ah, sim. Por que você não pode fazer? Aí ela falou assim, porque se o útero romper, ela não vai sentir, né? Aí eu expliquei, olha, tem outras maneiras da gente diagnosticar uma ruptura uterina que não seja sua dor, né? Bom, olha só, ela ficou tão aliviada. Sobre a analgesia de parto, as concentrações do anestésico local no catéter, no espaço peridural, são concentrações baixas. São baixas? Geralmente, por exemplo, vou dizer assim, de um jeito fácil para entendimento, você vai injetar o anestésico local no catéter. Então, geralmente você aspira 2 ml do anestésico local e dilui para 10 em soro fisiológico água destilada. Então aquele tantão só tem 2 ml de anestésico. Você precisa de um volume, mas você não precisa de uma concentração de anestésico local alta. Sim. Porque no frasco do anestésico local, a concentração é uma concentração de anestésico local para cirurgia, não é para analgesia. Para analgesia, você aspira lá 2 ml daquela medicação do anestésico local e dilui. E com a diluição você cria um volume e você injeta no catéter de peridural. Então a diferença, assim, mas usa a mesma coisa, só que é mais diluído. Isso, e aí a paciente ela tem toda... O que a paciente vai experimentar mesmo é só a abolição da dor, da sensibilidade dolorosa. A propriocepção, que é saber onde que está a perna, a motricidade, tudo é preservado, a mobilidade, o entendimento corporal, a consciência corporal é preservada. E a consciência também, né? Isso. Ela não vai ficar... Não, nada sedado. Não tem nenhum sedativo. Mas eu vou contar alguma coisa para vocês bem rápido. Tive um parto faz uma semana. E a paciente ela teve plaquetopenia gestacional. Que é diminuição, eu vou explicar. Ela está com menos plaquetas. Plaquetas são responsáveis pela coagulação. Isso. Assim, para coagulação nossa, a gente precisa ter um fibrinogênio normal e plaquetas dentro da normalidade, o número de plaquetas. Tem uma variação. Só que na fisiologia da gestação, a paciente ela é hemodiluída, ela ganha volume plasmático. E isso tem uma diluição, tanto da hemoglobina, anemia gestacional, quanto plaquetopenia. Ou seja, a paciente tem mais água no sangue, isso, né? Ela está mais aguada. Está aguada, volume plasmático, ela tem muito plasma. Mas enfim, e a paciente ela estava com uma plaqueta ela estava tendo segmento nas últimas 4 semanas. Caindo. Sim, estava tendo uma queda no número de plaquetas, mas desde então estava entre 90 e 100 mil. E isso permite uma anestesia do neuroeixo. E a paciente já tinha expressado que ela tinha o desejo de analgesia de parto. Bom, para nossa surpresa, com 38 semanas e 6 dias, ela internou para induzir. Foi colhidos os exames de laboratório, todos normais, exceto, né, para variar as plaquetas, com 68 mil plaquetas. Vai, meu Deus. E para as nossas seguranças, para anestesia do neuroeixo, tem que ter 70 mil para cima. Mas 68 mil só estava devendo. Só estava devendo. Só que, infelizmente,
Não, infelizmente, até tem muitos estudos que assim, é uma área nebulosa, cinzenta, que você pode até... Tem muitos trabalhos que pacientes que foram submetidos à anestesia neuroeixo, seja para cesárea ou analgesia, que elas estavam entre 50 mil e 70 mil. Só que em algumas instituições, aqui, alguns hospitais, seguem protocolos mais engessados, mais rígidos. E, de repente, eu fazer uma anestesia num hospital, numa maternidade, que tem um protocolo mais rígido, que abaixo de 70 mil não se faz anestesia do neuroeixo, eu poderia me colocar em apuros. Apesar que os outros exames do coagulograma estavam todos normais. Mas, enfim, vou contar só o que aconteceu. Tivemos uma ponte. E outra, quando ela entrou em trabalho de parto no dia seguinte, falei para a colega, colhe mais um exame, verifica se é 68 mil. Pior, 61 mil. Porque só cai, né? Só cai. Diminuiu mais 7 mil e ela lá em trabalho de parto ativo pedindo anestesia. Aí foi transfundido, né, a féresis de plaquetas. Depois de 20 minutos após a transfusão, as plaquetas dela subiram muito bem, ficaram em 92 mil. Mas eu fiz uma ponte, eu fiz uma analgesia intravenosa, que é isso também que eu posso falar. Tem muito mito de óxido nitroso, que também é como que eu posso falar? Uma ferramenta, né? Para analgesia. É um método. Um método que não farmacológico. Não fiz o óxido nitroso. Que não tinha, eu acho. Não, tinha. Tem. Não, naquele delivery não tinha óxido nitroso, não tinha o gás lá. É o gás. Mas assim, ele é um gás. Até vou comentar assim minha impressão, eu não tenho familiaridade. Mas ele também tem ele é um gás analgésico, só que numa concentração de 70%. Tudo bem que nós respiramos oxigênio a 21%. Mas assim, você coloca um catéter nasal, coloca 2 litros por minuto de óxido nitroso e 1 de oxigênio nessa mistura, dá 66% de óxido nitroso. Já começa a ter uma ação analgésica para a paciente. Sim. Só que muitas vezes, algumas pacientes têm uma ativação do sistema nervoso simpático, pode às vezes acontecer de ter uma hipertonia uterina, e diminui o fluxo sanguíneo placentário, útero-placentário, diminui o fluxo para o bebê. Mas não tanto isso, mas tem esse gás, o problema dele é que algumas pacientes ficam extremamente excitadas, riem muito. Que problema é isso, Maurício? A gente vai querer agora. Mas pode causar muita náusea e vômito. Eu ia querer também. Aí, enquanto eu transfundia as plaquetas e a paciente totalmente assim, desesperada por algum método farmacológico, eu liguei uma droga, um opioide, em infusão contínua na veia, que chama remifentanil. Já desde os anos 2000 tem estudos com o remifentanil intravenoso em bomba de infusão, em analgesia, em doses pequenas. Realmente ajudou. Para quem está com as plaquetas caindo, não para ela era uma indicação, porque ela tinha, naquele momento, com as plaquetas em 61 mil, era uma contraindicação. Fazia na coluna ali, né? Para uma anestesia raquiperidural. Então eu fiz uma ponte, vou aliviar um pouquinho a dor dela. Enquanto transfundia as plaquetas, eu liguei o remifentanil, melhorou. Só que também é outro detalhe que eu também tenho que dizer, como vocês falaram da sedação, por isso que eu cheguei na sedação. O opioide em infusão contínua, ele causa uma certa sedação também. A paciente fica um pouco... Então, entre as contrações, eu percebia que a paciente ficava sedada. E também o opioide em infusão contínua dá o que ela causa? Pode até causar depressão respiratória na mãe. Mas não causou, mas o que causou? A frequência cardíaca dela ficou menor. A nossa frequência cardíaca não, frequência respiratória. Nossa frequência respiratória é lá entre 16 e 20, até 22 incursões respiratórias por minuto na gestante. E entre as contrações era nítido, ela tinha umas pausas respiratórias. Então você conversava com ela, respira. Não desaturava, porque a gente monitoriza com oxímetro de pulso e com catéter nasal, e eu lá com o remifentanil. Mas enfim, foi uma ponte, melhorou a dor. O marido foi assim, ela não tinha doula, era uma outra equipe, e acredito que, sei lá, às vezes também
a paciente não tinha muita informação sobre doula, sobre as equipes e tal. Mas o marido foi o doulo dela. Porque quando tinha contração, e você, mesmo né? eu também li com o remifentanil. Mesmo com o remifentanil em infusão, melhorou o score de dor. Assim, percebi nitidamente que ela ficou mais... Ela tolerou mais a dor, mas ainda tinha. E o marido fazia massagem, foi muito legal. E depois que as plaquetas normalizaram com a infusão de plaquetas, fiz anestesia no neuroeixo. E tirou a medicação. Pausei, retirei o remifentanil intravenoso e fiz anestesia no neuroeixo. Tava já com 8 para 9, depois de 1 hora nasceu, nem isso. Porque ela já era secundigesta. Bom anestesista. A paciente, mas também porque a paciente ela já tinha um parto normal anterior. E ela topou também, e tem todo mas eu acho que tem um cuidado, né? Sim, é importante a gente ter cuidado. E você tem uma vontade que esse bebê nasça de parto vaginal, você tem você torce junto, né? Sim, independente da via do parto, do desfecho, seja cesariana, parto vaginal instrumentalizado, você acaba criando um vínculo e você torce e você vai se apegando. Enfim, você quer que o paciente tenha o melhor desfecho na vida dela, né? Uma experiência boa. Quer essa experiência, né? E que ela tenha uma boa impressão nossa e nós também dela. Então, é bem recíproco. Então, é importante. Que delícia. Assim, lógico, a torcida é por um parto vaginal, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre é o mais seguro para ela, né? A cesariana é, muitas vezes, o parto, porque pode estar com uma apresentação fetal que é desfavorável para o parto vaginal, ou durante a monitorização dos batimentos cardíacos fetais, cardiotocografia, com as contrações uterinas, que tem alterações e que podem levar ser deletério para o bebê. Agora me fala uma coisa, Maurício, suas pacientes podem comer, né? Porque vai ser a última pergunta também, porque a gente tem que ir encerrando aqui. Quanto ao jejum, tem algumas maternidades que tem protocolos mais rígidos com jejum, que é uma dieta mais leve, líquida, gelatina, enfim. Agora, uma delas está até já introduzindo alguns sólidos. Sim, é importante, lógico, a alimentação. O que eu, assim, digo, sim, se alimente, mas também não vai comer uma feijoada, né? Uma coisa que não seja tão pesada. E não um tanto sólido. Tudo bem, vai ter a ingesta de sólidos, mas que se alimente o que é necessário para satisfazer a saciedade. Elas não comem muito também, né? Elas não querem. Então... Porque o que acontece? O trabalho de parto, muitas vezes, os pacientes têm vômitos. Então, às vezes, o paciente pode vomitar. E vomita todo aquele conteúdo. Então... É desagradável. Fica um momento, assim, que Fica desconfortável, com náusea, né? A digestão fica ruim. E mesmo a analgesia de parto, falando um pouco mais, além do anestésico local, tem outros coadjuvantes, que são os opioides, fentanil, sulfentanil, e um dos efeitos indesejados deles é náuseas e vômitos, e prurido. Muitas pacientes vão ter o prurido, que é a coceira, principalmente no rosto e no tronco. Isso é normal, é efeito adverso. Isso é normal, não é uma alergia. Mas, muitas vezes, nós fazemos um protetor gástrico para o paciente. Para se sentir bem. Porque é importante um protetor gástrico e um antiemético. Para evitar que ela tenha náusea e vômito. Sim. Mas, sim, a ingesta de alimentos é permitida a dieta. Tem algumas equipes que são mais restritivas, outras nem tanto. Mas, enfim, quando o parto está indo muito bem... O paciente tem que se alimentar, é importante. Importante para a energia. Para a energia. Então é isso. Então, gente, pode comer, não precisa bater uma feijoada, né?
pode pedir anestesia quando ela estiver desconfortável, ela não precisa esperar tal momento. Tá um momento de dilatação. Tô com 4 centímetros. Eu mesmo fiz uma analgesia com o Paulo, o paciente tava com 3. Entendeu? E nasceu. Nasceu depois de 2 horas. Isso, a gente tem um caso também que fez com 1 centímetro, 2 e nasceu. E mesmo uma vez, só para terminar, foi muito engraçado, teve um parto, uma analgesia de parto, um parto que foi assim, a paciente ficou em posição assim, passivamente. Foi de madrugada, ela só tinha uma polpa de dilatação. Só dormiu. Ela só dormiu. E eu fiz analgesia, foi com a Carolina Rossoni, a obstetra. E foi nascer, acho que eu fiz analgesia entre meia-noite e 1h, 6 horas da manhã nasceu. E ela, assim, nem a paciente levantou. A paciente não queria levantar. Não queria fazer exercício, nada. Nasceu e ficou confortável. Ficou confortável. Cada paciente é uma paciente, a gente precisa respeitar. E a analgesia de parto, ela ajuda, porque se o paciente está muito desconfortável, a dor já está intolerável, insuportável, é mais um recurso. E isso vai fazer com que ela tenha motivação, depois de um tempinho, para adotar novas posições, exercícios, para que o parto se encaminhe bem. Olha só, então Nossa, a anestesia ótimo. de parto é para ajudar o parto a evoluir bem. Sim, com certeza. É isso aí. Então, assim, Maurício, queria agradecer a tua Obrigado. presença aqui. Muito obrigada. Para quem é tímido, você mandou bem, maravilhoso. Ô, Paulo, pode chamar ele agora, tá? Liberado para parto. Assim, eu gosto bastante. Eu gosto do que eu faço. A gente vê que você gosta, viu? A gente vê. E as pessoas sentem isso, gostam disso, falam muito de você. Obrigado. Falam assim, pro próximo parto, a primeira E um pessoa dia que eu tem que vou estar lá é querer o descobrir, Maurício. você não precisa contar, mas vou querer descobrir como que você faz isso tão rápido. Não conheço outra pessoa. Não, tão rápido assim, de anestesiar às vezes na bola. Tem um caso, né? Que a paciente teve que ser anestesiada na bola. Teve um caso nosso, realmente, que ela ficou totalmente lateralizada, ela não fez o Czinho. Não fez nada. Mas também a coluna dela era difícil palpar os processos espinhosos. Não, Mas mesmo assim, dá para fazer. Dá para fazer, mas se o paciente pudesse se posicionar melhor, né? E ficava assim, mais rápido. O Maurício, ele é uma pessoa que ele não chega e cuida só da anestesia. Ele chega, porque normalmente, para fazer anestesia, precisa de luz. A gente está num ambiente escuro e a anestesista chega e vai, vou ligar a luz, liga a luz, aquela luz Exatamente. branca. O Maurício não, ele chega, ele liga um foco de luz. E se teve que acender uma luz, depois ele vai e ele apaga. E ele se preocupa mesmo com ele o contexto, cuida do ambiente, o conforto, além da anestesia, é um conforto, né? Eu sei que está quase terminando, geral. mas também teve um outro parto que também foi impressionante. A paciente, ela teve era tercigesta, um aborto, um parto cesárea, e ela teve uma experiência muito ruim com o colega, eu também não sei, eu não estava no cenário, né? Sim. Foi no primeiro parto dela, né? E, enfim, ela paciente dentista, e eu cheguei lá porque quando eu sou chamado, aí eu já tenho mais ou menos uma história prévia, experiências anteriores. Ela tinha uma experiência muito ruim e ela estava hesitando em solicitar analgesia de parto. No momento até ela estava com contração lá sentada, eu esperei uns 5, 10 minutos até que ela permitiu. Realmente a coluna dela era difícil, mas engraçado é que no outro parto dela, por exemplo, não permitiu a entrada do esposo para cesariana, teve dificuldade, o anestesista gritava, enfim. Eu sei que é um momento que é difícil, é estressante, tanto para mim quanto para a paciente, para todos, né? É um momento delicado, mas que a gente possa todos... que todos possam, assim, ter uma compreensão, uma empatia... Sensibilidade para realizar a analgesia de parto, que não tenha nenhum dolo, nenhum dano para a paciente. Isso aí, gente, nosso queridíssimo Obrigado. Maurício Maranhão, aqui no De Cócoras. Quero te agradecer. Realmente, eu caí de paraquedas nos partos. Era praticamente um anestesista cardíaco. Olha só. E a gente hoje chama o Maurício e fala, Maurício... já olha para Bianca, chama Maurício. Tem uma equipe que fez memes comigo. É verdade, ele tem as carinhas do Maurício. Aí ela já fala, Maurício,
Aí já manda pra mim. Eu nem precisa falar nada. Bem, Teve uma paciente que falou que eu era o fado da dor. Ela escreveu até Tem no negócio, várias, a fada, não tem a varinha varinha. mágica. Então, a agulha mágica. Isso É mesmo. isso aí. É isso. Maurício. Obrigado. Muito obrigada, Maurício. Tchau, tchau. Maurício Tchau. Maranhano de Cócoras. Obrigado.